se sentiu exatamente nessa posição de ser ameaçado e ter a família também sob ameaça, sendo importunada, aquela coisa de marcação de perseguição e de ficar fazendo tortura, não é, psicológica com todos os envolvidos nessa história. Então é por isso que ele está contando. Eu acredito piamente, a gente conhece, não é, o Rodrigo Bocardi como profissional, o trabalho dele na televisão e os colegas que trabalham com ele também, o que sempre falam, o que sempre comentam. Ele não é uma pessoa que estaria nesse momento se regozijando, aplaudindo, falando bem feito, aqui se faz, aqui se paga. Não, ele fica no mundo dá voltas e inclusive lamentando. Mesmo assim, não é, entendendo a dimensão do que o Nego Di está passando agora, porque foi o que, segundo ele, o Nego Di teria feito ele passar há um tempo atrás. Então, realmente, gente, está na hora de parar e pensar essa história. Por isso que eu acho importante, Nego Di, venha a público e dê o seu lado dessa história, não é? Como é que isso começou? Por que que esses fãs, que na verdade são fanáticos e não tem limite das coisas, eles são terroristas da internet, como é que isso chegou a essa dimensão em relação ao Rodrigo Bocardi? O que que você poderia ter feito na época que você não fez para que isso não chegasse a esse ponto, não é? Porque agora é você que está vendo quanto isso dói, tendo ou não a responsabilidade sobre aquilo que o seu público fez em relação ao comunicador. Então esses pontos precisam ser esclarecidos diante da opinião pública, senão aí sim, eu acredito que o Nego Di vai ser fundamentalmente prejudicado. Aí as coisas tomam um outro tom. Aí ele começa a ser enxergado não como um jogador que foi péssimo, né? Que jogou sujo dentro de um reality show e não jogou sozinho. É com o Quarteto do Mal. Ele formava o Quarteto do Mal. Aquilo que foi alvo de reprovação do público do Brasil inteiro, inclusive dos famosos que são colegas de Rede Globo de televisão. Ninguém aceitou esse comportamento e não dá para aceitar. Mas isso, as pessoas amadurecem, se reformulam e tocam as suas vidas sendo uma versão melhor deles mesmos, não é, melhor do que eles entraram no reality show. Agora, quando isso passa para a pessoa na vida real, não é mais brother, não está mais num reality show, não está só jogando sujo, mas seria capaz de fazer uma ameaça na vida real, aí é bom ele tomar as providências e vir explicar o lado dele dessa história, para que ninguém comece a condenar, a julgar, e isso em termos de realidade, aí é complicado mesmo, isso não comece a ser feito antes do tempo, antes de se ouvir os dois lados dessa história, que precisam ser ouvidos. Um lado já foi falado, é esse que está deixando a gente aqui de boca aberta. O outro, ele precisa vir a público. Eu não sei como é que está o contrato com a Rede Globo, se o Nego Di ainda tem contrato com a emissora, aquela coisa de 3 meses, 6 meses, 1 ano, não se sabe. Mas eu acho que a própria emissora, a própria direção do reality show, porque essa bomba também vai cair aí no colo do Boninho, viu? Não adianta tentar escapar não, orienta e vê o que ele pode fazer. Na verdade, eu acho que tinha que liberar o Nego Di para falar ao lado dele dessa história. É assim que tem que ser, ele tem o direito de se defender também, e a gente ficaria com as informações num todo, aí cada um tira suas próprias conclusões, né? Mas do jeito que tá, não dá para ficar. Aí ele vai ser realmente, efetivamente prejudicado aqui do lado de fora. Concorda, Vlad? Concordo, Sônia. É engraçado, né, que fico pensando como o Rodrigo Bocardi deve ter se sentido quando soube que o Nego Di seria um colega de emissora. Sim. Quando foi anunciada a entrada dele no reality show. Porque, querendo ou não, ele é contratado da Globo por um período. Sim, o período que ele está lá vira colega. É um jogo, mas ele está trabalhando. Né? Eles têm lá um contrato, inclusive até de exclusividade. E a gente fica pensando, ele teve que esperar até a eliminação, levando nas costas esse peso por ter uma pessoa supostamente ter incitado o ódio, a violência contra ele, contra a família dele. Estava lá, né? Estava lá e tendo que esperar, passar para poder falar, porque ninguém aguenta, né, receber esse tipo de discurso através das redes sociais, principalmente colocando a sua família em perigo. A gente não sabe quanto tempo faz isso, né? Falou que foi em abril? Foi em abril. Eu não sei, lembra aquela época em que o Rodrigo Bocardi falou de um rapaz, de um link, que o rapaz ele falou, você não é que recolhe as bolinhas de tênis lá? Sim. Claro que ele fez um pré-julgamento, né?
só por o rapaz estar com uma roupa semelhante aos catadores de bolinha lá, o rapaz não, ele tinha um curso universitário, ele acabou se equivocando, aprendeu a lição, pediu desculpas, e isso não dá o direito ao Nego Di ou quem quer que seja ir lá nas redes sociais e ameaçar o Rodrigo ou a família dele. Mas, não sei se o Thiago vai querer falar, além do Rodrigo Bocardi, tem mais gente que foi ameaçada. É mesmo? Nessa história de que seria o próprio Nego Di ou através falar, das Thiago. redes sociais? Você quer falar, Thiago? Ou não? Fala. Não, eu acho que com o passar do tempo, muitas pessoas dessas que surgem na internet, elas aparecem, elas têm oportunidades, às vezes tem voz, como ele teve no Big Brother Brasil, e aí você acha que a pessoa fez isso como, não, eu fui influenciada, não é o meu tipo de comportamento, eu não faço desse jeito. O primeiro a se manifestar foi o Rodrigo Bocardi, mas com todas as letras, sem deixar absolutamente nada passar batido. E a segunda pessoa a se manifestar, ela inclusive foi pauta desse programa, porque naquele momento teve um comportamento muito infeliz, teve que pedir desculpa sim, estava do outro lado, né? Estava lá nos Estados Unidos, você lembra dessa história da Maju Coutinho e o Rodrigo Branco, que era diretor? Sim, é verdade. Sônia Abrão, eu não tenho como mostrar o que o Nego Di mandou para o Rodrigo Branco. Porque hoje pela manhã o Rodrigo falou, olha, agora também eu estou juntando. Do mesmo jeito que o Rodrigo Bocardi juntou as peças do quebra-cabeça, ele me mandou um print, mas assim, deixa eu ver se eu consigo ler Também alguma atribuído ao Nego Di. Então, é aí, a história é o atribuído, né? Vamos ver. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Vlad falou essa história que seria o pivô desse desentendimento. Desentendimento é um jeito leve de falar, né? Dessa história entre Nego Di e Rodrigo Bocardi. Teria sido em função de que o Bocardi confundiu um rapaz lá no Clube Pinheiros com um catador das bolinhas de tênis, né? Ele estava na estação de metrô indo trabalhar. Aí ele falou, eu te conheço, né? Uma sonora. Aí ele falou, você que usa essa roupa aí, eu achei que você fosse um dos meninos que catavam bolinha lá, e não era o caso. Mas o menino era preto, é isso? Era preto. Então, aí, tanto nesse caso, né? quanto no caso que o Thiago vai dar mais detalhes do Rodrigo Branco e da Maju Coutinho, o que teria motivado essa reação, que seria do Nego Di, enrolando aí todo o pessoal, enrolando no sentido assim, motivando o pessoal das redes sociais a atacar, a protestar contra dessa maneira que é violenta, seria justamente porque ele não aceita o que ele considera nesses casos, e talvez seja mesmo racismo. Então, de alguma forma, tem a ver com esse modo radical dele, não é? De combater esse preconceito e essa verdadeira discriminação, e chega a ser violência mesmo contra as pessoas pretas. Então, ele mostrou muito disso, né? Que a maneira dele combater é radical. Pode ser que isso tenha acontecido, ou já vinha acontecendo, claro, né? Ele não ia desenvolver isso só no reality show, mas que essa seja a maneira dele encarar que essa é a maneira de se combater o preconceito. Quando não é, quando está torto, isso ficou muito claro nesses 20 dias de Big Brother Brasil. Só como 20, a causa, né? agora já Só deve 20. estar 22. Parece que dura a Como pandemia. a causa é justíssima, como é uma causa mundial, como é uma causa prioritária para todos nós seres humanos, mas a maneira de lidar com isso é que esbarra nesse tipo de radicalismo que pode botar tudo a perder, pode vitimar inocentes, pode, ser contra pessoas que dão toda a razão, todo o apoio, que se comportam da maneira decente e solidária, como tem que ser mesmo, sem fazer diferença em cor de pele, né? Acaba atingindo a todo mundo. Então, a partir desse episódio, talvez a gente possa, primeiro, esclarecer tudo, e segundo ele, se realmente fez tudo isso nesse sentido, poder começar a reformular as ideias e, em função disso, reformular também o seu comportamento. Quer completar? Eu chamo o vídeo, depois Então, vamos ver o vídeo novamente, falar para vocês, é o Rodrigo Bocardi no programa dele, com a Vera Magalhães e a Carolina Morandi, que também está ao lado da Vera. Vamos ver agora. Então eu não quis falar nada ontem, até porque não tinha a expulsão de Nego Di, mas eu vou falar hoje, até porque reflete, isso que eu vou contar agora reflete muito do que é a vida. Nego Di,
esse mesmo Nego Di, ele que hoje no programa da Ana Maria Braga quase chorou, dizendo que os filhos estão sendo ameaçados, que não pode ir para a escola, que ele está sofrendo ameaças inclusive de morte. Esse mesmo Nego Di foi quem fez uma acusação seríssima contra mim no mês de abril, e que todos os seguidores dele, ele fez ameaça, e que todos os seguidores dele, lá do Rio Grande do Sul, na sua maioria, endossaram a crítica e a ameaça que ele fez e começaram a perturbar minha vida e minha família com a maior intensidade possível que vocês possam imaginar. Vera Magalhães sabe bem como é isso. E leio só um entre centenas de mensagens ameaçadoras que recebi na altura. Tem uma aqui, por exemplo. Christian Faguagua. Us, porque ele fala que é us, é nós. Ele tenta internacionalizar como é que fala? A descrição, né? A descrição dele, o termo. Us guri vai te apagar. Se liga, estão por invadir sua casa. Seu bosta, acho que posso falar. Os caras vão brincar de Lego com o seu corpo. Essa foi só uma entre tantas ameaças, mas tantas. Inclusive contra os meus filhos e, enfim, quem mais vocês puderem imaginar. E hoje, Nego Di, o valentão, aquele que fez a acusação, que mobilizou todo o seu time contra a minha pessoa e minha família, estava lá hoje no programa da Ana Maria Braga, quase chorando, com um índice de rejeição recorde do BBB, dizendo que não pode levar o filho à escola. É muito triste, não é vingança, sensação de vingança, olha que satisfação, não é triste constatar isso. É triste ver uma pessoa passar aquilo que ela desejou, o que ela promoveu para o outro. É muito triste, mas traz um pouco de reflexão e de esperança para mostrar a velha história de que o mundo dá volta e que as coisas acontecem com o seu tempo. E quem sabe isso serve de reflexão para tantas pessoas. Tá aí, né? É um depoimento curto, acho que tem um minuto e pouco essa fala do Rodrigo Bocardi, mas já fez com que realmente fosse o assunto do dia desde ontem, para vocês terem uma ideia. E hoje explodiu com força total. Para você que está sintonizando agora, vamos colocar mais uma vez, porque aí você presta atenção em cada detalhe, porque é cada detalhe que a gente gostaria muito que o Nego Di viesse a público e esclarecesse, desse a resposta dele e falasse o que ele acha de tudo isso, o que ele tem a ver com isso, em que medida, ou se nem tem a ver com isso, e foi uma coisa da internet por si própria, né? Vamos ver agora. Então eu não quis falar nada ontem, até porque não tinha a expulsão de Nego Di, mas eu vou falar hoje, até porque reflete, isso que eu vou contar agora reflete muito do que é a vida. Nego Di, esse mesmo Nego Di, ele que hoje no programa da Ana Maria Braga quase chorou, dizendo que os filhos estão sendo ameaçados, que não pode ir para a escola, que ele está sofrendo ameaças inclusive de morte. Esse mesmo Nego Di foi quem fez uma acusação seríssima contra mim no mês de abril, e que todos os seguidores dele, ele fez ameaça, e que todos os seguidores dele, lá do Rio Grande do Sul, na sua maioria, endossaram a crítica e a ameaça que ele fez, e começaram a perturbar minha vida e minha família com a maior intensidade possível que vocês possam imaginar. Vera Magalhães sabe bem como é isso. E leio só um entre centenas de mensagens ameaçadoras que recebi na altura. Tem uma aqui, por exemplo. Christian Faguagua. Us, porque ele fala que é us, é nós. Ele tenta internacionalizar como é que fala? A descrição, né? A descrição dele, o termo. Us guri vai te apagar. Se liga, estão por invadir sua casa. Seu bosta, acho que posso falar. Os caras vão brincar de Lego com o seu corpo. Essa foi só uma entre tantas ameaças, mas tantas. Inclusive contra os meus filhos e, enfim, quem mais vocês puderem imaginar. E hoje, Nego Di, o valentão, aquele que fez a acusação, que mobilizou todo o seu time contra a minha pessoa e minha família, estava lá hoje no programa da Ana Maria Braga, quase chorando, com um índice de rejeição recorde do BBB, dizendo que não pode levar o filho à escola. É muito triste, não é vingança, sensação de vingança, olha que satisfação, não é triste constatar isso. É triste ver uma pessoa passar aquilo que ela desejou, o que ela promoveu para o outro. É muito triste, mas traz um pouco de reflexão e de esperança para mostrar a velha história de que o mundo dá volta e que as coisas acontecem com o seu tempo. E quem sabe isso serve de reflexão para tantas pessoas.
Pois é, eu acho que o Bocardi usou uma palavra-chave que é reflexão. Isso leva à reflexão. É isso que nos interessa realmente, não é? Parar para pensar, ver como esse tipo de coisa, de atitude, não leva a nada, nem de um lado, nem de outro, nem daquele que ofende, nem daquele que é ofendido. Não é por aí que se resolvem as coisas. Então, imagina o que o Bocardi deve ter passado, como disse o Vlad, desde abril do ano passado até agora, né, guardando tudo isso que aconteceu com ele, principalmente porque a ameaça não era só a ele, não era só transformar o corpo dele em peças de Lego, mas era também em relação aos filhos. Tumultuou, é um trauma para uma família toda. O Nego Di agora, ele está aí extremamente abalado, numa situação delicada, porque ele sai de um reality show onde ele achava que ele era o rei, que ele estava abafando, que ele fez tudo certo, e todos nós aqui estávamos achando que era um jogo preconceituoso, radical, um jogo sujo. Isso nem passava pela cabeça dele lá. Agora, gente, no reality, a gente tem toda a permissão para que fora, como torcedor, você odiar, detestar, até xingar, torcer para que caia fora mesmo, votar até cair o dedo, não é? Comemorar a beça quando aquela pessoa, aquele sister, aquele brother, aquele participante de reality show que você quer fora, caia fora mesmo. E no caso do Di, o Brasil inteiro estava querendo ele fora, não só ele, porque a gente vai ver tombar um por um ainda, se Deus quiser, mas é lá. Então a permissão para odiar, entre aspas, dentro do jogo, a gente tem, é uma catarse, né? Isso acontece quando você vai ver uma peça de teatro, quando você vai para o cinema assistir um filme, quando você está em casa assistindo a sua novela, você vai detestar o Rubinho, vai não gostar também da mocinha da história. É assim, é assim. Agora, quando isso passa para a vida real, aí a gente mesmo que detesta, que xinga, que torce contra, que comemora quando determinada pessoa sai de um reality show, sabe que acabou, né? Que daqui para frente é outra história. Você pode criar uma antipatia pela pessoa. Com isso, eles vão ter que lidar de verdade. É aquilo que eu falei, é consequência daquilo que faz. Não vai vir pra cá, não sai da casa mais vigiada do Brasil pro pessoal passar a mão na cabeça, aplaudir, achar que foi tudo lindo. Claro que não é assim. Mas você pode, no máximo, tá? Desenvolver uma antipatia. Não quero mais ouvir a cá. Não quero mais curtir as piadas no Nego Di na internet. Não quero mais saber de ouvir o Projota, de ver a entrevista do Projota. Ok, tá tudo bem, é assim mesmo, eles plantaram, estão colhendo. Agora, daí a começar com ameaças, como está sendo, ele estava ontem nitidamente abalado no programa da Ana Maria Braga, o próprio Rodrigo Bocardi reconheceu, ele estava quase chorando, porque é um momento muito difícil, muito delicado, ele não sabe o que esse pessoal pode fazer em relação a ele, ou as pessoas que ele ama, isso ele estava mesmo. Assim, quando você vê o Nego Di nessa situação, quando você vê o Bocardi descrever tudo isso que ele passou, e a gente não sabe até que ponto realmente é influência do Nego Di, por isso a importância dele falar, a gente vê que tem que ter um limite, gente, que as coisas não são por aí, que esse tipo de coisa não pode acontecer, que quem faz esse tipo de coisa pela internet tem que ir para cadeia, que eles têm que ser identificados e têm que ser punidos, porque isso é uma coisa de bandidagem, é uma coisa criminosa, de verdade. Então, tanto pro lado do Nego Di, como pro lado do Rodrigo Bocardi, as coisas estão de ponta cabeça, elas não podem ser feitas dessa maneira. Para isso existe lei e ela tem que ser acionada e ela tem que fazer valer, tem que colocar um limite nesse tipo de coisa, porque ninguém merece passar por isso, certo? Então, por isso que eu falo também, por favor, Globo, deixa o Nego Di falar, bota ele no Fantástico, bota no Domingão do Faustão, põe hoje no Jornal Nacional, faz qualquer coisa, mas ele tem que falar, ele tem que dar o lado dele dessa história, e acredito que o Nego Di não esteja querendo fugir da raia, né? Que ele venha a público e fale o lado pessoal dele, não é mais o jogador, não é mais o humorista, não é mais nada, é um cidadão chamado Dilson, não é? É dele que a gente quer ouvir o lado da história, para poder complementar com a do Bocardi, que é muito triste, e eu achei muito nobre da parte do Bocardi também, falar o que ele falou é triste, é lamentável, ele não tem nenhum sentimento de vingança em relação a esse tipo de coisa, mas às vezes a vida faz justiça por conta própria, né? A vida toma os caminhos que acabam sendo consequências de coisas
coisas que a gente planta. Então, é nesse pé que está a situação. O Thiago Rocha, ele tinha mais um detalhe para falar de uma outra situação parecida que aconteceu com o diretor de TV e que o nome do Nego Di também estaria envolvido. O que é, Thiago? Primeiro que eu particularmente acredito que a lei do retorno acontece sim. Você querendo ou não, acontece sim. E quem bate esquece, quem apanha não esquece. A gente está falando de duas situações que envolvem preconceito, desinformação. Num momento, num repente, você fala sobre o povo preto, o povo negro, e aí você vê que não é desse jeito, vem e pede desculpas. Da mesma forma que foi o Bocardi e da mesma forma que foi o Rodrigo Branco, que naquela época, inclusive, foi na geladeira por falar que a Maju só estava lá no Jornal Hoje justamente porque era preta e não porque tinha a competência de estar ali. E que toda a sociedade protestou. Inclusive os amigos do próprio Rodrigo Branco, o padre Fábio de Mello, a Ivete Sangalo, eles se manifestaram e falaram que aquela fala não condiz com, pelo menos, a realidade deles. E o Rodrigo veio a público e se desculpou. Ele era diretor da onde Ele mesmo? foi diretor da Márcia, foi diretor do Bate na Bandeirantes, foi diretor Só para o público de uma série de programas de televisão. E teve essa frase aí, esse comentário muito infeliz em relação a Maju, que foi outra que comeu o pãozinho que o diabo amassou quando ela passou para o primeiro plano do jornalismo da Globo. Foi vítima de preconceito pra caramba. E aí, o Rodrigo Branco, ele manda para mim uma postagem. A segunda parte eu infelizmente não vou poder falar para vocês, porque ela tem palavrão. Sim. E é palavrão forte e absolutamente não dá para falar aqui. Se alguém tiver curiosidade, eu vou colocar lá no meu Instagram, @ThiagoRochaBR, Thiago com TH. Mas ele começa assim, ele entra: preto rico, tu gosta? Te prepara. Você lembra a frase que o Rodrigo Bocardi falou? Que era os guri? A hashtag que ele manda para esse diretor de televisão é: os guri vão te avacalhar, você não pisa aqui no Brasil. E aí, ele vai embaixo, depois quer lutar contra a homofobia. Depois daí, Sônia Abrão, não dá para falar, nem nesse horário, nem em outro horário, nem em qualquer outro horário. Por isso que o Bocardi falou que ele também recebeu mensagens com barbaridades, né? Centenas. E que para por aí. Ele falou que recebeu centenas de mensagens. Centenas e centenas, é o que ele falou. Sim, porque o Nego Di, ele fala que ele é um influenciador que pega do 0 e vai até 1 milhão. Agora, eu fico preocupado com quem o Nego Di está influenciando e de que forma ele está influenciando. Por isso que eu endosso o que você fala, Sônia Abrão. Ele precisa vir e se pronunciar. Porque sobre o jogo, Nego Di, você não precisa falar absolutamente nada que nós vimos. Agora, sobre essas atitudes que você fez no bastidor, onde a gente não conhecia o que é o Nego Di, e são ameaças, não são palavras, são ameaças fortíssimas, você tem a obrigação de vir se manifestar. Porque da mesma forma que você... Em benefício próprio, né? Porque não dá... Sônia, o que você quer dizer com os guri vão te avacalhar ou os guri vão te pegar? Eu não consigo... Tem como provar que essas mensagens são dele mesmo? O próprio Rodrigo Branco colocou na página dele. Tá? Então, assim, não tem jeito de você falar assim, não, são pessoas que estão delirando. O Rodrigo Bocardi vai lá na rádio e fala. O Rodrigo Branco pega a página dele, coloca lá e põe as coisas... E o mesmo discurso. A expressão, os guri que ele usa, são o mesmo discurso. Inclusive, quando ele... Agora as coisas estão começando a esclarecer na minha mente. Quando o Thiago Leifert perguntou: por que você acha que você saiu do jogo? Ele falou: pode ter sido antes. Lembra por causa dos meus vídeos. Das coisas, da minha carreira, do que eu fiz antes de entrar aqui. Ele não coloca a culpa no jogo. Quando a pessoa sai do jogo, o que a gente faz? Regiane Alves fez isso, o Neymar fez isso, nós fizemos isso, o Brasil inteiro fez isso. Vamos zerar o Nego Di enquanto jogador. Isso. Agora surgem coisas que são do dia a dia. Antes, e ele tem que responder depois. Vá no encontro, onde ele quer que seja, mas tem que falar. Olha, Fala, Felipe. Olha, eu vou ser... Peraí, o que foi, diretor? O trechinho que o Vlad falou do que o Nego Di diz, o motivo que ele acha pelo qual ele teria saído do programa. Vamos lá, vamos ver. Temos alguns assuntos, Di. Bastante. Primeiro de tudo, você fez história agora, tá? No Big Brother. Você sai com o maior índice de votação da história. Sério? Deu 98 e tralalá. Não olhei na tela exatamente quanto foi,
mas vi que a Sara era 0 ponto alguma coisa, Fiuk 0 ponto alguma coisa, você 98 lá. É o número 1. O que você acha que aconteceu? Cara, eu acho que isso está mais atrelado com o meu trabalho antes do Big Brother que no próprio jogo. Você acha? Tá aí, né? O que ele chama de trabalho, né? Seria isso? A gente não sabe, mesmo porque a eliminação dele foi em função do jogo mesmo, isso eu acho indiscutível. Ele não era conhecido nacionalmente como ele se tornou através do reality show. Não seria suficiente, não é, a votação para tirá-lo do jogo se fosse de alguma coisa de antes. Seria pouca gente. Fala, Felipe. Olha, eu acho que diante de tudo que o Thiago disse, em primeiro lugar, eu acho que você combater a questão do próprio Rodrigo Branco, do mega diretor de televisão, você querer combater isso de uma outra forma, ok, tudo bem. Eu só acho assim que o que vem também do Rodrigo Branco também não me convence muito, né? Então eu prefiro acreditar que quando você vai sambar em cima de alguém que já está estribuchando, é porque você também já está no mesmo caminho para ser um mau caráter. Então eu prefiro nem entrar muito nessa questão do Rodrigo Branco. Mas voltando à questão do Nego Di, né, Brão? Eu vou dizer o seguinte, eu acho que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia para amigos, né? Ah. Mas como o Nego Di não é meu amigo, também por enquanto não tem a mínimo interesse que seja, eu acho que ele deveria vir a público, sim. Gostei do termo que o Bocardi usou, expulsão, eu acho que foi isso mesmo, porque ele não foi eliminado, ele foi expulso. E quando um problema, né, você tem um problema com alguém, e de repente esse problema, você começa a envolver pessoas nesse problema, tipo família, começa a colocar filhos, parentes, é uma forma de você acuar alguém e colocar essa pessoa numa berlinda para você fazer um Lego, como vocês mesmos disseram e usaram esse termo, eu acho que sai do artístico e já começa a ir para a marginalidade. Né? Aí você já não tem mais esse quesito muito artístico, ou de causa, ou de militância. Você realmente está querendo exterminar. E extermínio é coisa de marginal, né? Então eu acho da seguinte forma. Nego Di, como a própria Sônia falou e disse, eu aprovo isso e assino embaixo, você está numa das maiores emissoras de televisão ou a maior emissora de televisão que nós temos. Tem o Jornal Nacional, tem todas essas questões. Eu acho que por respeito ao nosso colega de trabalho, o Bocardi, você no mínimo deveria se pronunciar e pedir desculpas, para sua imagem não ficar pior ainda do que já está. Não é o momento de se calar. Sim, mas eu acho que ele depende da própria emissora. De repente, a Rede Globo não vai querer tocar nesse assunto. Não vai querer botar mais gasolina nessa fogueira, não vai abrir o microfone para ele falar. Então aí como é que ele tem que fazer isso? Como ele diz que vai de 0 a 1 milhão, usa o poder das redes sociais. E aí a emissora que, né, entenda ao lado dele, porque ele tem o direito de se expressar caso ele queira se expressar. E é exatamente o que a gente aqui acha, todos nós achamos, o Felipe acabou de falar, que ele tem que fazer, né? Mas então, se não for para o Fantástico, o Jornal Nacional, para o Faustão, se não for de novo na Ana Maria Braga, se não for no encontro da Fátima Bernardes, que nunca mais é com a Fátima, é sempre com a Patrícia agora e muitos outros, né? Mas aí, se não for em nenhum desses espaços da emissora, que ele use o espaço dele, que ele sempre usou tão bem, não é? Nas redes sociais. Também estou dizendo em termos de atuação, não que a atuação tenha sido boa. O que fez levar ele para o jogo, né? A rede social, a rede social fez ele entrar no Big Brother. Pelo YouTube.